Oi, bem-vindo mais uma vez ao canal do Queruvim. Você que gosta do canal, que tira proveito, que gosta de aprender. Aqui eu vou falar sobre a importância de estudar o idioma grego, não só o grego, também o hebraico da Bíblia, de Gênesis até Malaquias, foi originalmente escrito em hebraico, que é chamado Ivrit, né, lá em Israel. Então o hebraico é a língua de Israel. Até hoje é uma língua viva, né? E o hebraico da Bíblia, ele não é muito diferente. Era o chamado hebraico antigo, né? Então, aqui no caso o grego é os textos que foram escritos de Mateus até Apocalipse, os apóstolos escreveram em grego, que era o idioma internacional do século I, a língua oficial do Império Romano, e era uma língua franca, uma língua de comunicação internacional, para o comércio, igual o inglês hoje, era uma língua assim, difundida. Então é por isso que Deus, na sua sabedoria infinita, ele influenciou que os apóstolos, por meio do seu poderoso Espírito, Deus orientou, né, influenciou eles a escreverem a Bíblia em grego, isto é, Mateus até Apocalipse. E de fato isso aconteceu, apesar que Mateus originalmente escreveu seu evangelho em hebraico em benefício dos da circuncisão que haviam crido. Aqui você vê a imagem do manuscrito sinaítico, em grego, né? São letras garrafais, todas eram letras garrafais, letras maiúsculas, e era esse texto, ele foi encontrado lá no Mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, por Tischendorf, né? Esse manuscrito é o sinaítico, ele é um dos principais manuscritos para se traduzir a Bíblia, da onde se tira para colocar em português, inglês e outras línguas, e é um manuscrito que é considerado grego de grande valor, porque era uma época onde o grego era o grego koiné, o grego chamado alexandrino. Portanto, esse manuscrito ele não é posterior, não é do ano 500, 600, não. Ele é do ano 300 e pouco, ou seja, ele é realmente o manuscrito sinaítico, ele é um peso pesado. Então, vale a pena estudar o grego bíblico e poder ler nesses manuscritos. Além disso, você poderá ler com mais facilidade, porque as letras, elas estão hoje, foram adaptadas com o tempo, hoje elas têm a maiúscula e a minúscula, fica mais fácil de ler. Por que então estudar o grego koiné com o queruvim? Como eu disse, koiné quer dizer comum. Comum. Então, o grego comum, porque era a língua comum do povo para se comunicar no dia a dia, quando estava viajando ou fazendo comércio. E aqui você vai ver o porquê de estudar. Um dos motivos é a semântica. Semântica se refere ao significado de palavras e frases num dado texto. Lembra de semáforo? Então, ó, sema quer dizer sinal ou signo, né? Ou seja, uma palavra ela tem um signo, um significado. E quando esse significado é o exato, é o correto, isso é a semântica fidelis. Fidelis em latim quer dizer fiel, né? Então, o estudo de grego com o queruvim ou o hebraico que você fizer, ou até mesmo a leitura de textos em grego clássico, ou aramaico, ou copta, eu estou lecionando também a leitura de textos em copta. O copta já era uma língua falada ali na região do Egito, era a continuação do antigo hieróglifo egípcio. Então, eram escritas com letras gregas os hieróglifos do Antigo Egito, e isso depois de passar pelo demótico, né, que se tornou a língua mais falada, mas aí depois do desuso do demótico veio o copta. O copta era a língua usada e foi muitas passagens da Bíblia foram traduzidas para o copta, né? Então nós temos o texto em copta. Eu ajudo você a aprender a ler em copta, tá bem? Então a semântica é o significado de palavras e frases. Você estudando o significado exato de cada palavra, isso é a semântica fidelis. Porque veja bem, a Bíblia de Mateus até Apocalipse foi escrito em grego koiné, e o relato do apóstolo Paulo Filemon, você pode até abrir e ler qualquer hora, vai ver que no início fala da igreja que está na casa, né, lá de alguém, fala no relato, no início, nos primeiros versículos, porque a palavra igreja, ela se referia a pessoas reunidas, era chamado em grego eclésia. Eclésia é a palavra grega usada no Novo Testamento, equivalente ao hebraico kahal, do Velho Testamento. O chamado Velho Testamento, né? As pessoas chamam Novo e Velho Testamento. Então, em hebraico, de Gênesis até Malaquias, foi escrito originalmente em hebraico. A língua falada em Israel hoje, embora seja um hebraico mais antigo, é o chamado hebraico clássico. Então, por estudar o hebraico antigo, você vai entender melhor o significado correto das palavras. A palavra igreja, eclésia, em hebraico é kahal, né? Em grego, eclésia. Eclésia, na Bíblia, quando falava em eclésia, se referia a pessoas reunidas. Não se referia ao templo, não se referia ao prédio. Então, hoje em dia, 2000 anos depois, as pessoas falam, eu estou indo para a igreja. Não era assim usada a expressão, não era essa a terminologia.
Então houve uma mudança, sim, esse assunto é muito crítico? Não. É problemático? Não, mas tem outros temas que são problemáticos. Então, se a pessoa não tiver o entendimento correto, a semântica fidelis, né, ele pode realmente acabar passando tradição religiosa. Por isso que é bom aprender a ler nos idiomas da Bíblia, para você ver o significado original da palavra. Você vai também analisar de modo a síntese gramatical, por meio desse estudo. O que é síntese? Síntese, né? A análise sintática. Sintaxis, em grego sim quer dizer com e taxis quer dizer classe. Porque cada palavra ela é uma classe, ou ela é um artigo, ou ela é um substantivo, ou um adjetivo, um verbo, um pronome. Então cada um desses é uma classe. Então sim é com e taxis significa classe. Então análise sintática seria a análise das classes numa frase. O que é o que na frase? É como se fosse uma dissecação, a dissecar, separar cada pedacinho e analisar o que significa. Isso é análise sintática. Então, nesse curso comigo, você vai também estudar, além da análise sintática, a parte da que eu já mencionei, o significado de palavras e frases, que é a semântica, né? Você vai ver, então, a parte de análise etimológica. Aqui eu coloquei, mas seria análise etimológica. Vamos dar uma olhada aqui. Análise etimológica, né? Só um segundinho aqui, voltando aqui. Análise etimológica. Vou mudar aqui, ó, um A. Isenta. Ó, corrigindo para ficar de acordo com o gênero, que é o gênero feminino. Pronto, isso é uma correção que eu fiz aqui, ó, o texto, análise etimológica. Análise etimológica isenta de tendências. Então, a etimologia é a raiz de uma palavra. Então, por exemplo, rei. Dessa palavra deriva-se várias outras, reinado, reinando, reinar, reinou, mas a palavra ela tem uma raiz, que é a palavra rei. Então isso se chama raiz ou etimologia. A análise etimológica vai mostrar o significado original, o significado da raiz, né? E precisa ser isento de tendências teológicas, de querer apoiar uma igreja ou outra, mas sim o significado exato conforme os melhores léxicos e dicionários. Aí sim você vai ter uma tradução boa da Bíblia, chamada tradução literal, que é muito boa, porque nós temos basicamente dois tipos de tradução da Bíblia, a literal e a paráfrase. A tradução literal é aquela Bíblia que é traduzida dos idiomas da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, que alguns trechos do chamado Velho Testamento foi escrito em aramaico. Então, quando você tem uma tradução que ela é muito literal, ela é quase que o significado palavra por palavra, exato, isso é tradução literal, ou também chamado de equivalência formal. Isso é uma tradução de equivalência formal. A tradução do Novo Mundo da Bíblia, usada agora pelas Testemunhas de Jeová, ela já é uma tradução de equivalência dinâmica, porque ela traduz não exatamente palavra por palavra, mas ela traduz a ideia. Então ela usa a linguagem mais fácil de entender, transmite a ideia que estava na mente do apóstolo no idioma da língua alvo, ou a língua para onde vai ser traduzida. Então, realmente, é muito interessante o curso de grego, de hebraico, aramaico e também copta, leitura de textos antigos da Bíblia com o queruvim, porque você vai ter realmente algo confiável. Eu vou mostrar o porquê disso. Você vai ver várias famílias de textos, como o texto crítico, a partir de 1881, né? Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hart, esses dois eruditos, o Sr. Westcott e o Sr. Hart, começaram a publicar uma nova forma de textos, de manuscritos, a partir de uma família chamada texto crítico. Alguns chamam de manuscritologia, porque é o estudo bastante complexo e diversificado de várias famílias de textos e de locais geográficos. Então, o texto crítico é uma das abordagens no curso do queruvim. Além do texto receptus também, nenhum deles fica de fora, né? O texto majoritário, o texto chamado bizantino, você vai examinar com atenção e vai tirar muito proveito. Enfim, o curso vai analisar também a Septuaginta, aqui tem o número 70 em grego, ou Septuaginta, né, que era a versão que os judeus fizeram em Alexandria, no Egito, alguns tempos antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, né? Eles fizeram uma tradução de Gênesis até Malaquias para o grego, para todo mundo no mundo inteiro ler a Bíblia em grego, que era a língua internacional. Percebeu aí a jogada, né? Vamos dizer assim. Foi maravilhosa a Septuaginta. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Paulo faz quase 300 citações da Septuaginta. E nós temos a Septuaginta hoje, sabe onde? Vou mostrar para vocês aqui. Esse texto aqui é o manuscrito sinaítico. Ele não é só de Mateus até Apocalipse, em grego.
ele também tem textos do chamado Velho Testamento em grego, que nós sabemos o original de Gênesis até Malaquias era a maior parte em hebraico e alguns trechos em aramaico, mas nós temos o texto todo em grego também, que aparece nesse manuscrito, uma boa parte das passagens da Bíblia ali, tudo em grego, e que é o idioma que vai ser estudado, é a chamada Septuaginta. Então o sinaítico também contém a Septuaginta, vamos dizer assim. Então espero que você tenha tirado proveito desse vídeo, mas eu quero ainda abordar algo. Como que o curso é feito, né? É por meio de uma chamada de vídeo online. Você paga ali uma quantia bem padrão, né? Não é caro, é bem acessível, tá bem? É só você entrar em contato com os números que eu vou deixar aqui no vídeo e também na descrição do vídeo. E outro ponto que eu quero mostrar aqui para você, eu tenho um site exclusivo, o site é esse que você vê aqui. Você tem aulas de inglês. Nas aulas de inglês você vai poder consultar matérias e muitos vídeos e muito material que eu tenho reservado, além de se adaptar ao inglês que você precisa. Por exemplo, se você entrar na CNN, aqui ó, o canal da CNN na internet. Então aqui, por exemplo, tem essa matéria, ó, Clashes in Iran, quer dizer, confusão, né, quando tem pancadaria com as multidões. Então aqui fala Clashes in Iran. Aqui alguns pronunciam Iran, outros já pronunciam Iran. Não tem problema, tá bem? Então, clashes in Iran as thousands gather at the Mahsa Amini's grave. Né? Ao passo que as thousands, milhares de pessoas, né, se reúnem na sepultura, o lugar onde foi sepultado quem? Mahsa Amini, que é uma mulher, né? Ela morreu, foi morta, aliás. Aqui fala aqui, 40 days after her death, 40 dias após a morte dela. Agora eu vou ampliar a letra aqui para você ter uma ideia como que o curso de inglês vai ajudar você a ler. Você vai pegar uma capacidade, uma proficiência, seja qual for o assunto do inglês, nós vamos treiná-lo. Então, por exemplo, aqui diz assim, olha, deixa eu ampliar a letra aqui para você ver como que você poderá ler inglês estudando com queruvim. Deixa eu só mudar aqui a câmera um pouco. Ó, clashes broke out throughout Iran Wednesday. Então, pancadaria ali da multidão irrompeu nessa quarta-feira por todo o Irã. As thousands of people, ao passo que milhares de pessoas came to the burial site, vieram ao local de enterro of Mahsa Amini in Saqqez, né? A cidade de Saqqez, a city in the Kurdistan province, uma cidade na província do Kurdistão, to mark 40 days since her death, depois de 40 dias após sua morte, semi-official Iranian State News Agency ISNA said, disse a agência iraniana de notícia ISNA. Protests have swept through the Islamic Republic following the death of a 22-year-old Kurdish Iranian woman. Protestos se espalharam, né, pela República Islâmica seguindo a morte da jovem de 22 anos, a mulher iraniana, who died on September 16, morreu no dia 16 de setembro after being detained by morality police, depois de ser presa pela polícia da moralidade and taken to a re-education center, e foi levada depois para um centro de reeducação, entre aspas, allegedly for not abiding by the country's conservative dress code, alegadamente por não ter se conformado com os códigos de vestimenta conservadores do país. Então veja só quão interessante vai ser estudar e aprender o grego, o inglês também, o hebraico com o queruvim. Nós vamos poder partilhar muito conhecimento. E você sabendo inglês é a língua de hoje para a comunicação internacional, semelhante ao grego koiné há 2000 anos atrás. É a língua de hoje, é o inglês, que maravilha. Então vamos estudar inglês também. Aqui, nesse site que eu uso, né, você vê aqui tem uns links aqui, ó, índice, aqui tem muita coisa, gente. Eu tenho muitos e muitos vídeos exclusivos que eu preparei para as aulas, que são apenas para os alunos, não são de domínio público. Você vai aprender aqui o que for necessário para entender a Bíblia. E no curso de inglês também aqui, o objetivo é fazer conversação direta, tá bem? O objetivo é fazer conversação direta. Eu dou reforço para também aulas de química, né? Eu tenho uma professora que dá aula de química para quem está no ensino médio, ou até mesmo quem está no ensino fundamental e precisa de aulas de química, matemática, aquelas coisas elementares, a gente ajuda. Então, aqui vocês poderão tirar proveito. Vamos analisando outra coisa que é importante mencionar, os textos, né? Que aqui eu escrevi um artigo intitulado Léxicos e Biblioteca de Textos Gregos e Hebraicos. Nós usamos para traduzir, para fazer a semântica fidelis, ou seja, o significado correto, exato, fiel de palavras, nós usamos dicionários, é claro. Dicionários do grego clássico como Liddell e Scott. Esse dicionário é top, tá bem? Esse aqui que aparece em duas versões aqui na minha página.
Eu sou autor da página Tradução do Novo Mundo Defendida, contém mais de 1.000 e tantos artigos, passa de 1.200 eu acho, mas arredondando para ficar mais ou menos exato, uns 1.000 artigos que eu escrevi só sobre idiomas, sobre crítica textual, tradução de passagens da Bíblia, análise do entendimento do significado de assuntos bíblicos. Esse site, originalmente eu escrevi porque era parte de filologia, linguística. E acabei deixando no meio desse site muita matéria útil para quem estuda filologia, idiomas, né? Então aqui você vê, por exemplo, o dicionário Devine aqui completo, num link aqui apresentado. Você vai ver o inglês do dicionário Devine, tá bem? Porque o dicionário Devine em português, ele foi adulterado pela CPAD, né, da Assembleia de Deus. Eles mudaram, né, o significado de palavras no dicionário Devine, na hora de definir o significado de certos termos. Então não é uma análise da semântica Fidelis. Aí o necessário é consultar o original em inglês, porque em português ele está bichado, vamos dizer assim. Agora não sei se eles já arrumaram, se eles consertaram, colocaram de acordo com o original, então eu não tenho certeza disso, eu espero que você possa conferir isso aí. Aqui você tem também o link para a concordância de Strong. O que é a concordância de Strong? Concordância é um índice com palavras em ordem alfabética. O Strong, quem era ele? Era um evangélico, né? Ele viveu nos Estados Unidos, nasceu ali em Nova York, e ele fez a concordância de Strong, onde ele colocou números em cada palavra do Velho Testamento em hebraico, fez um dicionário, né, vamos dizer assim, onde dava o significado básico da palavra, mas colocava um número em cada palavra ou raiz da palavra, em grego também, do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. A concordância, ela padronizou esses números. Então, quando alguém fala de uma palavra, já sabe até o número daquela palavra. Isso é muito interessante, organizou as coisas e serviu como base para outras publicações, como a Bíblia King James Version, citar o Strong quando faz alusão a uma determinada palavra. Aqui você vai ter muita informação também, o Brown Driver Briggs, tá? Que é um dicionário ou léxico, ele traduz do hebraico para o inglês. Então, é um léxico do Velho Testamento, o Brown Driver Briggs. Você vai analisar quem foram esses três senhores, o Brown, o Driver e o Briggs, que fizeram essa obra maravilhosa, é um dos mais respeitados, se não o mais respeitado léxico inglês, hebraico-inglês do Velho Testamento que existe. É muito usado e você poderá aprender a usá-lo no curso do Queruvim. Vai estudar também, na parte de manuscritologia, os 4 grandes manuscritos que são usados para você traduzir a Bíblia, os principais, os 4, que são aqui, olha, o Alexandrinos, né? Tem o Códice Sinaítico, que é do ano 330, e o Vaticanos, que é bem mais antiga, do ano 300, gente. Circa 300, ó, o C de circa, ou seja, cerca. Circa 300 até 325 da Era Comum. Você sabe por que eles falam Era Comum e não AD, né? Ano de Nosso Senhor, Ano Domini, né? Porque Era Comum é uma designação que eles usam, a abreviação usada no mundo inteiro. Em países que não acreditam em Jesus, eles usam antes da nossa Era Comum, antes de Cristo. E depois de Cristo eles usam Era Comum. Tá bem? Então olha quanta informação boa você vai poder ter nesse curso. Aqui você vai ter uma infinidade de material em grego, né? E também você vai ter acesso ao dicionário teológico do Velho Testamento e do Novo Testamento. Além da versão do Novo Testamento grego, da versão da Nestle Aland, o aparato da edição da 28ª edição da NA, é o Nestle Aland. O que é isso, Nestle Aland? NA se refere ao texto de Mateus até Apocalipse em grego, né, produzido pelo Nestle e Aland, 2 eruditos. E hoje ela está na sua 29ª edição, mas eu tenho aqui, e você poderá ver no curso, o aparato crítico da NA 28 na edição erudita, que eu dou acesso aos meus alunos para analisarem a maneira como as famílias textuais deram a abordagem para determinadas passagens controversas ou não. Então, fico feliz de poder partilhar isso com vocês. A importância disso eu posso mostrar, eu falei que ia mostrar o porquê que é muito importante estudar com queruvim, porque o queruvim vai mostrar uma coisa que a maioria despercebe, até mesmo os grandes tradutores aí estão despercebendo, né? E aí os pequenos, como eu, por exemplo, é que poderiam ajudar, porque parece que as pessoas estão muito preocupadas com o dia a dia, a vida, o ganhar dinheiro, a família, e deixaram a palavra de Deus de lado. Mas como assim?
Por exemplo, olha, gente, em Apocalipse, você vai lendo o texto de Apocalipse. Eu já falei sobre isso, mas vou falar novamente aqui, ó. Aqui eles não verteram na maioria das Bíblias a palavra essêmanen direitinho, porque aqui fala assim, olha, Apocalipse Jesus Cristo, ren edoken autoihoteos, o Apocalipse de Jesus Cristo, a qual deu a ele o Deus, deixaitus dulos autor, para mostrar aos escravos dele a dignestem que as coisas têm que acontecer breve, ou logo. Kai essêmanen, agora essa palavra aqui, e ele tendo enviado por meio de sinais. E ele apresentou, aliás, por meio de sinais. Aposteilas que é tendo enviado. Essêmanen, ele apresentou por meio de sinais. Ele sinalizou. Essêmanen, lembra de Sema? Aqui é Essêmanen. Ele sinalizou, ele mostrou por meio de sinais. Se você for olhar essa palavra que vem de semaino, em grego a palavra é semaino, o verbo semaino significa eu apresento por meio de sinais, eu sinalizo. Isso significa que Apocalipse inteiro foi transmitido por meio de símbolos. Então a mulher montada numa fera não é uma mulher de verdade, ela representa algo, e nós sabemos que é a religião falsa, como um todo, muitas religiões representam essa mulher montada numa fera. A fera, que é a besta, ela não é uma fera de verdade, ela representa algo. O cordeiro lá no Monte Sião Celestial, né, conforme fala Apocalipse 14, o cordeiro não é um animal quadrúpede, não é um mamífero, não é nada disso. Ele representa Jesus e a gente sabe por olhar o restante da Bíblia, e aí vai saber o significado ou o símbolo por detrás. Então, aqui foi mal traduzida essa palavra do capítulo 1, versículo 1, na maioria das versões. Compare com a tradução do Novo Mundo da Bíblia, no site jw.org. Eles foram um dos únicos, talvez o único em língua portuguesa, que verteu corretamente a palavra essêmanen, que seria, ele apresentou por meio de sinais. Entendeu? Então isso muda tudo, gente. Toda a análise do estudo do livro de Apocalipse já tem outra abordagem. Porque muitos evangélicos aí, muitos protestantes leem e acham que ali é literal. Eles tomam como literal uma passagem simbólica, uma passagem escrita por meio de símbolos. E aí, para piorar a situação, quando nós vamos lendo o final do texto, olha, o texto fala, apostilas tendo enviado de atu angelo ao tu, por meio do anjo dele, tudulo ao tu, Ioani, por meio do seu escravo João. Ros, o qual é martiresen, deu testemunho tão logo tu teu, da palavra de Deus, caite martirian, e do testemunho, Jesus Cristo, de Jesus Cristo, roça eiden, de tudo que viu. Aí fala no 3, Macarios o anagnos, quando caiu Iacuntes, feliz é aquele que lê, né? Aquele que lê, caiu Iacuntes, e os que ouvem tus logos as palavras, tes profetias, da profecia, caiteruntes, e que observam tainauteg gramena, o que nela está escrito, rogar kairos em guis. Porque o kairos está próximo, em guis é próximo. Então aqui fala kairos. Kairos, gente, é tempo designado, tempo determinado. A palavra kairos é diferente de kronos, que seria tempo no sentido geral. A palavra para tempo é kronos, onde nós temos cronologia, cronômetro, mas aqui não está kronos, está kairos. Então a tradução do Novo Mundo da Bíblia, usada pelas Testemunhas de Jeová, foi uma das poucas que verteu corretamente kairos por tempo designado. É um tempo específico. Aí tem gente que fala, não, é a mesma coisa, não tem problema. Tem sim. Porque como que você vai querer uma interpretação exata da Bíblia se a tradução não é exata? Então só nessa leiturinha no começo, você já viu a prova que eu falei, que o meu curso vai apresentar a semântica fidelis, significado exato das palavras da Bíblia. Então é esse o motivo de eu estar aqui nesse vídeo orientando você, e para isso eu deixo esse convite. Vamos estudar grego, vamos estudar o hebraico bíblico, né? E aqui você tem esse incentivo que eu deixo a você no dia de hoje, tá bem? Então na descrição do vídeo eu vou deixar para você aí os contatos, mas eu vou aproveitar e vou escrever aqui. Eu tinha escrito aqui, mas eu acho que apagou, não sei porquê. Mas eu vou colocar aqui 99431-0146. Aproveita e pega lá o seu celular e já vai anotando aí para você poder fazer as aulas. Fazer as aulas aqui comigo, tá bem? Fica esse incentivo maravilhoso aí para nós estudarmos juntos. Eu vou aprender com vocês também. E aí a gente sempre aprende um com o outro. Tá aqui o número, tá bem? O número é 61 é o prefixo, aí vem 99431-0146. Tá bem? 99431-0146. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor as coisas e podermos iniciar logo logo nosso curso de inglês,
ou seja de hebraico, ou de aramaico, ou até mesmo de grego koineu clássico. Eu quero ajudá-lo, quero ver você bem lapidado para divulgar a palavra de Deus em verdade.